Olá pessoal, tudo bem? Sou o Sérgio Gama, eu trabalho na IBM, especialmente agora nesse momento na maratona Behind the Code. Eu sou um Developer Advocate e aí a gente vai fazer agora nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de Watson Assistant e falar do desafio lá da TechBan, tá? Então o intuito aqui, o objetivo, é dar algumas dicas e falar da tecnologia que a gente vai utilizar no desafio. Vamos embora? Olha só. Aqui, eu estou mostrando um pouco do README, né, lá do GitHub, que vocês devem ter recebido já, onde tem uma descrição sobre a empresa, sobre a TechBan, né, que é a pioneira aí nas OTMs aqui no Brasil, né, os bancos 24 horas. Aqui tem um pouquinho da história da TechBan, né, que é bem bacana. E aí a gente vai aqui para o segundo, né, tópico, que fala exatamente do desafio de negócio da TechBan que ela está propondo aqui na maratona, né? Então o desafio no geral, vocês podem ler, aliás devem ler com muito cuidado. No geral, o desafio é ter um aplicativo que possa ajudar os clientes a encontrar o caixa eletrônico mais próximo. Então, baseado até na sua geolocalização, a encontrar esse caixa eletrônico, né? Que pode ser desde um ATM de rua mesmo ou dentro de um comércio. Então tem um descritivo aqui, a gente vai falar um pouquinho a respeito, tá bom? Basicamente é isso, a gente vai desenvolver o core dessa solução proposta, não o aplicativo, não geolocalização, mas a possibilidade de saber onde está o cliente e trazer para ele o local, né, mais próximo, onde encontre um banco 24 horas, tá bom? Descendo aqui, a gente vai ver o objetivo, que é exatamente o que eu falei, ou seja, desenvolver o assistente virtual, né? E aí, gente, passo a passo, aqui um pouco do desenho. Esse desenho, basicamente, para vocês entenderem que o aplicativo como um todo, obviamente, o que a TechBan busca, é desde o cliente e seus canais, né, que pode ser uma página web, pode ser um aplicativo móvel, mobile. E aí o desafio aqui, vocês vão desenvolver a parte do Watson Assistant, né, e a conexão com o serviço para buscar os locais. Então é isso o desafio hoje aqui. É o core, né? Legal? Então aqui vai ter o passo a passo, né, o que você precisa fazer, os pré-requisitos, né? Então, gente, cuidado, leia com atenção. Então eu vou mostrar para vocês como é que seria o desenvolvimento dessa solução, tá bom? Eu vou abrir uma janela, então eu vou seguir os passos aqui, né? Então ele fala instalar o Watson Assistant, né? Aqui já passou pelos pré-recs, que é estar participando da Maratona Behind, ter uma conta na IBM Cloud. Então supostamente você já fez tudo isso, a gente vai seguir os passos aqui. Então primeira coisa, instanciar. Então eu vou abrir aqui minha IBM Cloud, né? Este é o primeiro passo. Vou me logar aqui na IBM Cloud, cada um vai logar aí com a sua conta, né? Eu sou da IBM, ele vai entrar numa tela diferente da de vocês, não se preocupem, né? Porque eu vou me logar dentro do sistema de segurança da IBM, o de vocês é um pouco diferente, vocês vão acessar diretamente ali. Então já estava logado, nem pedi usuário e senha, tá bom? Então já estou no meu dashboard da IBM Cloud, né? De vocês está diferente, eu estou aqui numa conta de um time mundial, então tem bastante serviço, mas vocês vão fazer a mesma coisa do que eu vou fazer aqui agora. Aí no catálogo, né? Primeira coisa, ele está pedindo lá no GitHub, no README, para a gente instanciar o Watson Assistant. Eu posso pesquisar aqui direto, né? O Watson, não preciso colocar tudo, dou um Enter, ele vai achar, tá vendo? Já achou, esse é um caminho. O outro caminho é vir em Services, né? Por categoria, e aí eu vou em AI, e aí vou pegar aqui o serviço de Watson Assistant. Então, encontrar o Watson Assistant e vou criar o serviço. Vocês vão criar o serviço Lite, não precisa pagar, né? Isso é bacana. Então aqui o Lite, sem problemas. Não precisa, gente, se deu problema, aí começa as dicas, né? Tô criando, deu um erro, deu uma mensagem estranha, tô tentando criar lá meu Assistant e tá dando erro. Muda a região, apaga e muda essa região aqui, tá? Vocês têm liberdade de mudar a região aqui, tá? Legal? Então use a região que vocês quiserem. Aqui é o Lite mesmo. Legal? Eu vou colocar um nome aqui. Vocês não precisam mudar o nome, tá, gente? Eu vou colocar um nome aqui. Como eu estou numa conta geral, né? Vou colocar aqui MBTC. Vou colocar desafio 5, tá? Que é da TechBan. Também não precisa mudar grupo. Não se preocupem. Eu que eu estou numa conta aqui cheio de serviço, eu preciso fazer isso, tá bom? Legal? Então basicamente vocês não precisam mudar o nome, não precisam mudar o grupo, não precisa mudar o modelo, é Lite, sem problema, tá bom? Se quiser mudar a região, por garantia, para quem já tem experiência, fala, pô, vou jogar lá em Frankfurt, vou jogar na Austrália, tal, pode mudar. Então vou dar um Create, estou criando um serviço de Watson Assistant. O que é o serviço de Watson Assistant, né, gente? Então vamos lá. Basicamente, o serviço de Watson Assistant é um serviço que possibilita a gente criar chatbots, porque ele
internamente, né, ele é uma ferramenta, eu não preciso programar, mas ele utiliza algoritmos de Natural Language Processing, por exemplo. Então ele consegue identificar uma intenção por trás de um texto, né, uma mensagem que ele recebeu do usuário, né, ele consegue extrair entidades, então é o cara. E aí eu consigo fazer lá todo o dialogue que a gente chama, né, que é o fluxo de diálogo, colocando toda uma lógica, né, com os loops necessários e aí os jumps necessários, tudo que eu possa fazer para interagir com esse usuário. A gente vai fazer um exemplo agora para TechBan, legal, para mostrar para vocês, mas isso é o papel do Watson Assistant, tá bom? Voltando aqui, ele abriu, isso aqui é uma API, é um REST API, então onde que você pode usar? Em qualquer lugar. Eu vou abrir aqui o Launch, o Watson Assistant, vou abrir a ferramenta, né? Tá, tô seguindo o primeiro passo. Se eu voltar aqui, já fiz o primeiro passo, ó, fazer o upload, da skill fornecida. Então, já tem um esqueleto do Assistant pronto para vocês. Então, vamos para cá, vamos pegar aqui, vamos fazer um upload aqui, ó. Vem para cá, clico no link. Tá aqui, ó, o JSON, né? Por trás do Assistant tem um JSON. Então, já está pronto o esqueleto. Clica nele. Como é que eu gravo, né? Eu preciso baixar, né, isso aqui para minha máquina. Então, clico aqui. Ele abriu, é um JSON, né, como eu falei. Aí normalmente o que a gente faz? O raw, né, o plain text, e dou um Ctrl S, gente. Isso aqui funciona no Windows, funciona no Mac, tá? Ctrl S. Vou salvar esse arquivo local. O nome é esse, no meu caso aqui ele está jogando como default text, não é text, tá? É JSON. Vou colocar todos os arquivos. Se de vocês já aparecer JSON, ótimo, né? O meu não apareceu, eu faço isso, tá? Eu vou gravar, vou salvar um JSON no download, tá? Ele vai dizer que já existe, porque eu já fiz isso, vou substituir. Então, estou salvando o JSON em aonde vocês quiserem, tá? Eu estou salvando o meu no download. Salvei, volto aqui no Git, aqui no README, né? Então, volto para cá, ó, né, no desafio, e vou continuar minha leitura aqui, atenção aqui no que eu tenho que fazer, né? Então, eu já fiz isso, né? Ele fala, baixa, adicione mais exemplos, intenções. Então, ele fala assim, fazer o upload do skill fornecido no diretório. Adicione mais exemplos. Então, antes de adicione mais exemplos, na verdade, eu preciso vir aqui, aonde eu criei o Assistant, eu preciso criar um skill, tá bom? Legal? Então, eu baixei aquele esqueleto que já está pronto, né? Eu já tenho um pré-builded ali de um Assistant com skill. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em skill, ó. Então, eu tenho aqui o Assistant e aqui eu tenho o skill. Neste caso, não preciso do Assistant, eu vou direto no Create Skill, vou vir aqui, ó, não é Search Skill, é o Dialog Skill, Next, vou no Import, poderia criar do zero, criar aqui baseado num exemplo, ele tem um exemplo aqui para você depois estudar, e aí eu vou pegar um Import, tá? Posso fazer um drag aqui, ou clicar aqui e pegar ele que está aqui no meu download, ó. Então tá aqui, ó, tá aqui, perfeito? Tá o JSON aqui, dou um Import, então ele vai importar aquilo que já está pré-montado. Legal? Já abriu esse meu skill, então já tem coisas pré-definidas aqui, tá, gente? Já deixou algo pronto para vocês. Algumas coisas importantes. Intenções. Então, o que é o Assistant, né? Como eu falei, ele tem a capacidade de entender intenções, ou seja, por trás de cada mensagem que um usuário manda para um chatbot, existe uma intenção. Então, a gente descobre a intenção utilizando o NLP aqui. Então, já tem umas intenções pré-moldadas aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui na entidade. Entidade também, que é onde eu saco algumas informações importantes dentro desse próprio texto. Então, ele já colocou aqui, eu tenho uma lista de locais, a gente vai entender isso aqui, tem que ler o README para entender o que é local, né? Então, a gente colocou uns exemplos de locais. A ideia aqui é que atenda o Brasil inteiro por geolocalização. Mas, para o desafio, a gente está colocando alguns locais de Brasília, tá bom? A ideia aqui é ver o entendimento do enunciado, do storytelling, do TechBan, e como é que utiliza a ferramenta. Lógico, no futuro eu vou pegar a geolocalização do aplicativo e vou mandar, tá bom? E aqui eu tenho uma outra coisa também que é segmento, né? Que tipo de caixa eletrônica você procura? É um ATM somente ou dentro de um comércio? Então a gente colocou alguns casos aqui, poucos exemplos, mas para vocês saberem como fazer. Então já tem segmentação, já tem local, tudo bem? Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? System Entities, tem um ligado aqui, tá? Então o sistema tem a capacidade de capturar essas informações, né? Eu não preciso listar, né? Então, por exemplo, ele pode pegar número, time e tal. No caso aqui a gente precisa do número, por quê? Nós vamos pegar valor do saque, tá? Legal. Então já tem alguma coisa montada, já está ligado o sysnumber, já tem locais, segmentos, não preciso me preocupar. Intenções, show de bola. No options,
Ah, já tem uma API, eu vou acessar uma API para pegar os locais. Então a API já está até configurada aqui, gente. Eu posso até verificar depois se está correta, né? Legal? Intenção. Será que a intenção está correta? Vamos ver a finalização. Finalização quando ele se despede, né? Deixa eu ver aqui. Finalização, só tem um exemplo, ou seja, tem só uma casca aqui, né? E aqui, ó, se vocês olharem, ó, tá aqui, ó. O Watson está dizendo, cara, eu preciso de pelo menos 5 exemplos para eu entender. Isso aqui é machine learning supervisionado, né? Eu estou usando um classificador aqui. Então, eu estou dizendo, olha, aqui eu estou te ensinando, Watson, né? Aqui é o momento que eu ensino para o Watson. Então, finalização. E aqui foi colocado uma, tá, gente? Só como exemplo para vocês, legal? Então, vamos prestar atenção aqui no README, né? O README falou de tudo isso, já falou da API, aqui a API eu já vi que está configurada, posso só confirmar, né? Opa, deixa eu ver isso aqui, só para não ter nenhuma pegadinha, de repente, venho para cá, volto para cá, ó, vou aqui em Options e, opa, API é onde eu coloco aqui, ó, esse é um webhook, tá? Uma chamada de API, né? Eu vou sair do Assistant e vou fazer uma outra coisa, eu posso ir pegar dados, que nesse caso aqui de locais, posso verificar se o cliente existe, pegar nome, pegar endereço, uma série de coisas. Então, a API já está ok. Voltando, né, aqui nas intenções, eu tenho uma intenção aqui que está pré-pronta, né? Então vamos dar uma olhada aqui no README, né? Ele fala construa o diálogo, a gente vai construir. Teste bastante seu assistente virtual, beleza? Quando se sentir confortável, vamos submeter aqui. A gente ainda não chegou nesse passo. Então vamos no passo a passo, desenvolvimento. Para resolver o desafio, será necessário primeiro instanciar o WhatsApp, a gente já está fazendo, né? Dentro do skill, as entidades já foram preenchidas. Então ele está falando tudo aquilo que eu já comentei. Ao identificar a intenção de saudação, o bot deve responder com uma saudação. Ao identificar a finalização, deve responder. E aí ele está dizendo o seguinte, ó. Descendo aqui, né, ele fala de novo aqui da API que a gente vai acessar, já está configurado, tá beleza? Ele diz o seguinte, olha, essa API é um REST API, né? Ele é um POST, né? Ele precisa de alguns parâmetros. Então a gente vai ter que pegar esses parâmetros do usuário, aonde que ele está, no caso um bairro lá em Brasília, quanto ele quer para sacar, qual é a intenção dele de saque aí, né? 100 reais, 1.000 reais, 10 mil, porque a gente vai trazer para ele informação a respeito de um caixa eletrônico mais próximo, mas que tenha condições, que tenha a disponibilidade do dinheiro. E o segmento, não, eu quero um ATM mesmo, qualquer banco, não, eu quero ir num supermercado, eu prefiro no supermercado um caixa eletrônico no supermercado, beleza? Então são 3 parâmetros para essa API que está aqui em cima, beleza? A resposta, quando a gente mandar o call, né, fazer a chamada nessa API, ele vai retornar o que está aqui embaixo, ó. Se houve erro, ou seja, de repente ele não encontrou o local que você disse, né? Aqui o local, o nome do local, a rua, o número, o CEP, e se nesse local tiver alguma promoção, que aí é um trabalho que também a ideia e o objetivo da solução é que se, eu quero na farmácia, a farmácia tem alguma promoção, ele vai dizer, olha, tem uma promoção lá de, sei lá, tá vendendo vitamina C, na promoção hoje está custando tanto, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, se tiver promoção no local, que ele vai te orientar, ele vai trazer. Caso de erro, então no mesmo retorno pode não vir tudo isso, vai vir isso aqui, beleza? O retorno aqui, gente, né, falando de JSON, tá? Então, dá uma estudada no JSON, né? Então, a gente está falando aqui de JavaScript Object Notation, né? Notação de objeto, né? Eu abro aqui, eu trabalho aqui com o campo, né? Propriedade e o valor, tá bom? Então é isso, já estou sabendo disso aqui, show de bola, vou ter que passar isso como parâmetro lá no meu Assistant, vou receber isso aqui como retorno e caso tenha erro, vai voltar aqui. Show de bola, estou sabendo disso. Legal, aqui tem uma orientação, em resumo, seu assistente virtual deve proceder dessa forma. Então tem um exemplo aqui, né, de uma história, né? Então alguém, usuário, vai dizer bom dia, aí o seu assistente virtual vai retornar, fala olá, sou assistente virtual, né? Posso te ajudar aqui em Brasília a localizar um caixa eletrônico, e aí ele vai perguntar, isso aí você vai dizer, né, depois do bom dia, aqui na verdade a história continua, é o usuário dizendo, né, estou com um problema, preciso de dinheiro, preciso sacar tal, e o seu assistente virtual vai dizer em qual bairro você está, então ele vai começar a interagir, então é importante, né, vamos prestar atenção aqui, existe uma interação aqui, então o nosso assistente vai querer saber o bairro, o nosso assistente vai querer saber quanto ele quer sacar e o nosso assistente vai querer saber que tipo, né? Qual o segmento, qual o tipo de caixa dentro de um comércio ou um ATM na rua, né? Então vai te perguntar isso. Respondendo tudo isso, você, depois que você responder a última questão, ele vai dizer aonde que ele encontrou.
Basicamente é isso. E no final, se você deu um ok, obrigado, ou seja, uma finalização, você está se despedindo, ele vai só te dar um tchau, falar até logo, até breve, muito obrigado. É isso, basicamente é isso, legal? Então vamos lá, a gente precisa dar uma olhada lá no nosso Assistant. Então já peguei o skill, já carreguei, já percebi que finalização só tem um exemplo, vou colocar outros. Aliás, vamos olhar a finalização aqui, ó. A finalização, ele fala assim, ok, obrigado. Então, o usuário, aqui são coisas que o Watson tem que aprender. Isso aqui é o usuário. Ó. Eu estou preocupado em ensinar para o Watson que o usuário pode dizer essas coisas. Então, vou pegar esse exemplo mesmo aqui, ó. Vou pegar esse exemplo e já vou jogar aqui, tá? Vou jogar aqui como exemplo, ó. Um exemplo, né? Esse aqui. Pronto, coloquei mais um exemplo, né? Aqui, ó, tá? Tô dentro aqui. A outro exemplo, o cara pode falar, não, tchau, já tem. Até logo, né? Até mais. Vou nessa, tá? Pronto, 5, eu preciso de 5 exemplos, tá? Então coloquei 5, vamos voltar aqui, finalização. Vamos dar uma olhada no saudação, os dois mais simples, né? Finalização, saudação. Então saudação aqui, na historinha que ele contou, ele usou uma saudação aqui, ó. Vou usar isso aqui como exemplo, para treinar o Watson. Então aqui ele fez oi. Ele criou um. Esse cara não tá bom, gente. Precisa de 5 exemplos. Então vamos colocar um outro exemplo aqui. Vou usar o próprio da história ali, né? Vai que tem uma pegadinha aqui. E aí eu vou dar aqui. Boa tarde. Boa noite. Olá. Né? Já tem um oi ali. Né? Falar, e aí? Sei lá, colocar uns exemplos aqui. Tem 6 exemplos, tá? Perfeito. Coloquei aqui, deixei mais consistente aqui a minha saudação, show de bola. Agora vamos no saque, como é que o usuário... Gente, o que eu estou ensinando para o Watson é o seguinte, Watson, para finalizar a pessoa fala tchau, até mais, ok, obrigado, não sei o que. Isso para mim, eu considero que ele está dando tchau. Então eu ensino algumas formas e o Watson está aprendendo. Eu fiz isso com finalização, fiz com saudação. Agora no saque, como é que as pessoas pedem saque? Eu vou ensinar para o Watson algumas formas. Então o que eu vou fazer? Já vou pegar aqui no GitHub... Né? Legal, eu já estou com entidades está ok, eu já tenho aqui locais, segmentos, show de bola. Eu vou para o diálogo, legal, vamos para o diálogo. O diálogo é importantíssimo, né? A validação vai acontecer em cima do diálogo, então se você fizer tudo direitinho, a gente pode ir para o diálogo. O próprio Watson já coloca 2 caixinhas, então o diálogo como é que acontece? Eu ensino primeiro as intenções, ensino as entidades, né? Ou seja, o Watson agora tem condição de entender o que é uma finalização, uma saudação, e quando a pessoa está pedindo um saque, show de bola. Já coloquei uma listinha de entidades, né, que são os segmentos, os locais. Agora eu vou para o meu diálogo, né? Isso é importante, super importante, que é aqui que a gente vai validar. Então vamos lá. Aqui o Watson já colocou um bem-vindo, welcome, e já colocou uma caixinha de anything else, ou seja, ele não encontrou nada, ele cai no último. Gente, aqui você não vai mexer nisso, né? Vou incluir o que eu quero, então depende do seu assistente. Nesse caso nosso tem 3 intenções, eu preciso colocar resposta para isso. Então vamos colocar as mais fáceis, né? A mais fácil eu vou colocar aqui, ó, clicar aqui e vou colocar um add node below, vou colocar um nozinho aqui no meio, vou dizer que isso aqui a gente vai tratar finalização, pronto, tá? E aí, ó, cliquei aqui, qual é a condição para ele entrar nesse nó? Eu clico aqui, posso digitar, mas ele facilita a minha vida e coloca uma lista. Então eu quero uma intenção. Qual a intenção? Finalização. Então se ele parou aqui, porque o Watson entendeu que é a finalização. Ele falou assim. Aliás, vou até usar um exemplo que está aqui, ó. Ó a finalização aqui, ó. Tchau, volte sempre. Vou usar mesmo dele aqui, ó. Que é a resposta do assistant, né? Então vem para cá, jogo aqui e falo tchau, volte sempre. Pronto, não precisa me preocupar. A finalização mais simples, estou tranquilo. Vou colocando as caixinhas entre a primeira e a última, na ordem que você quiser. Aqui, ó, vou dar um add node below e vou colocar saudação, as mais simples, gente, né? Aqui é o nome do nó. Precisa colocar o nome, Gama? Não precisa, mas facilita a visualização quando você está olhando todo o flow, né? Saudação, vou tratar a saudação aqui. Qual que é a condição para ele parar aqui? Clico aqui e é saudação. Então, quando sauda, então, vamos copiar aqui, ó. Na hora que eu falei bom dia, ó, o usuário falou bom dia, olha que ele respondeu. Vou copiar isso aqui. Vou copiar. Gente, eu não sei de verdade como é que é a validação, tá? Eu estou seguindo aqui um roteiro.
Vou colocar aqui, ó. Ele vai dizer, ô, sou assistente virtual, capaz de dizer, legal, tranquilo, já fiz. Aí, ele pode, aí eu fiz finalização e saudação. Falta responder e interagir, porque eu preciso saber o local que ele está, o valor e tudo mais. Então eu preciso fazer o quê? Para a parte de saque. Gente, eu coloco o saque aonde eu quiser aqui no meio. Aqui pode ser em qualquer ordem, né? Nessa lógica que está, nas condições que estão aqui, eu posso colocar, não posso colocar antes do primeiro e depois do último. Então vamos colocar aqui mesmo, ó, add node below. Eu vou chamar aqui de saque, né? E de novo, qual é a condição para o Watson parar aqui neste nó? Então eu vou colocar aqui intenção e vou chamar de saque, beleza? Show de bola. Tem uma questão aqui de especificidade aqui, né? Ou seja, bem peculiar. Por quê? Porque se a gente olhar o README, eu tenho uma interação aqui, né, gente? Aqui, ó. Tá? Tá vendo? Eu tenho uma interação no caso de saque. Eu preciso saber o bairro, eu preciso saber quanto a pessoa deseja sacar, qual é o tipo de segmento. Então vamos lá? Então não é tão simples quanto os outros. Por isso que eu falei que esse aqui é um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais. Então vamos lá em Customize. Então a primeira coisa que eu vou fazer é slot. Eu preciso interagir com esse usuário, tá bom? Para pegar estes dados. E aí vou dar um apply. Ele vai mudar um pouco aqui, vocês vão ver o formato. Ah, já mudou. Ele diz o seguinte, tá bom, eu entrei aqui porque é saque. Mas, aí eu vou dizer, você precisa checar por algumas coisas. Então eu vou clicar aqui no check, no primeiro, clicar. E aí eu vou em entidades, lembra que a gente tem entidade de local, segmento, sysnumber? Eu preciso checar se veio esses valores. Então é check for, entidade, ele mostra os 3 tipos que eu tenho. Então a primeira coisa eu quero saber onde que ele está, que é locais, tá? N, qualquer um. E aqui, gente, eu vou mudar o nome dessa variável, vou chamar de bairro. Que aqui a gente está usando bairro, tá? Na solução real, né, vai ser realmente local, vai ser latitude, longitude. Aqui a gente está usando bairros, bairros de Brasília, tá? Alguns deles, né? E aí a pergunta, caso não veio o bairro, então eu vou pegar a pergunta do README, aqui, ó. Então, ele vai perguntar assim, em qual bairro você está? Vou usar a mesma coisa aqui, ó, tá? Não é que você precisa usar o mesmo, mas vamos usar o mesmo aqui, ó, tá bom? Usei, preciso chegar por outras coisas? Sim, eu falei do local, eu quero saber qual o valor. Então, vou dar um add aqui, do slot, e aqui, eu, de novo, eu cliquei, eu vou na entidade, eu quero sysnumber, e aí eu vou colocar N, qualquer valor, tá? E aqui, gente, eu já vou fazer o seguinte, eu vou dizer quantia, né? Vou fazer de propósito, gente, a variável que você quiser. Vocês vão entender que depois vocês vão usar essa variável, aí você, o nome que você usou aqui, você vai colocar lá para mandar como parâmetro. Quantia, eu já estou deixando no esquema aqui que está mesmo parâmetro que está aguardando lá na API. Então a pergunta, no caso de não ver o valor da quantia, vamos olhar no, né? Vou fazer a mesma pergunta aqui, vou aproveitar aqui, ó. Quanto deseja sacar? Pronto, vou usar esse cara aqui, ó, tá? Aqui, ó, então já perguntei. Se não veio, eu vou perguntar quanto você deseja, e aí a pessoa respondendo, né, o usuário respondendo, o cliente, vem e é guardado numa variável chamada quantia. Aqui é a mesma coisa para o bairro, guarda numa variável chamada bairro, tá? Eu preciso de mais um. Eu preciso saber que tipo de caixa eletrônico, dentro de um comércio, um ATM, né? Então, eu vou clicar de novo aqui, vou aqui, falar segmento, N. E aqui, eu vou deixar só em minúsculo, só para manter o padrão aqui, segmento. E eu pergunto de segmento, vou usar a mesma pergunta que foi feita aqui, ó, prefere sacar, olha lá, pergunta aqui, ó, vou seguir a sequência aqui, ó, né? Vou jogar aqui, ó, pá, né? Show de bola. Legal, perfeito, tal. Agora que eu capturei os dados que eu preciso para chamar a API, né? Lembra que eu preciso de 3 dados: bairro, quantia e segmento. A API já está configurada bonitinho no Options,
capturei do usuário, do cliente aqui, esses dados, agora eu preciso chamar a API. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui de novo e vou alterar um pouco o comportamento aqui desse meu nó. Venho Customize e eu venho para cá e digo, ó, vou chamar o Webhook. Tá? Então tem que estar configurado lá no Options. Vou clicar aqui. Já está ok verdinho, por quê? Já está configurado. Senão eu poderia clicar aqui e configurar. Apply. Então agora, capturei os dados, sigo a sequência aqui do nó. Capturei. Aí ele vem aqui. Este cara que você vai chamar no Webhook, aquela REST API, precisa de parâmetros? Sim, são 3 parâmetros, lembra? Está aqui no README, ó. Olha lá. São 3 parâmetros aqui, ó. Bairro, quantia, segmento. Opa, então já sei que essa API, né, tá aqui, foi me dado já o que essa API precisa. Então, vamos lá, bairro, tem que ser o nome do que está na API, né? O que eu vou passar como parâmetro para o bairro? A informação que eu peguei ali em cima, que é dólar. Por isso que eu joguei no nome bairro, porque eu já queria no mesmo nome. Ah, eu usei um outro negócio, digamos, B, A, X, usa o que você quiser. Aqui, vamos aqui, o outro parâmetro que ele está guardando é a quantia. E aqui a quantia, propositalmente, eu deixei numa variável chamada quantia. Ah, eu coloquei valor, coloca valor aqui no parâmetro. Tá bom? Mas lá ele está esperando quantia e bairro. Falta mais um. E aí eu tenho aqui segmento, ele está esperando segmento. Segmento eu também deixei no nome segmento. Então, só para, né? Dólar, segmento, ou cifrão, segmento. Pronto. Peguei os dados do usuário do cliente e passei como parâmetro. Então agora, o que voltar de resultado, aqui o Watson Assist está dizendo, cara, eu vou guardar na variável chamada webhook, underline, result, underline. Não, eu quero o retorno. Eu vou mudar o nome dessa variável. Pronto, posso mudar. Tab. Então mudei. O que voltar de lá, me guarda no retorno. É um JSON. Agora ele está fazendo o seguinte, então na resposta. Então peguei, passei para a API, o que voltou no retorno, agora eu vou para responder para o cliente. Se, aqui ele está fazendo o seguinte, gente, é condicional, tá? Se retorno, o que significa isso em programação? Se voltou alguma coisa no retorno. Porque se não voltou, não existe a variável retorno. Então, se voltou, existe o retorno, eu preciso ter uma pegada. Então, gente, eu preciso testar se não teve erro, né? Tá aqui, ó. O retorno tá aqui, ó. Quando eu chamo a API, ele retorna isso aqui. Tá? Local, rua, número, CEP do caixa que eu estou procurando. Só que ele volta como primeiro parâmetro se teve erro ou não, porque pode ter um erro. Por alguma razão, o bairro não tem próximo, né? Não encontrou o bairro, alguma coisa. Então, eu vou dizer o seguinte, cara, se voltou retorno, beleza, e not, que é o exclamação, dólar, retorno, e eu quero saber se erro. O erro é um booleano, então se eu vou testar, se ele for falso, que eu estou colocando not, né? Erro, é um falso. Se não teve erro, eu vou responder. E aí eu vou usar também a mensagem de resposta que está aqui dentro. Ó. Vou aproveitar essa mensagem aqui, ó. Olha lá. Vou pegar esse cara aqui, ó. Pego, jogo aqui, coloco aqui, né? E aí eu tenho que mudar algumas coisas, né? Porque aqui não tá, ele tá fixo, né? Alguns dados, então eu preciso mudar. Eu recebi parâmetros, né? Deixa eu ver. Gente, muita atenção no README. Deixa eu ver aqui. Pô, ele está dizendo que vai voltar o local, né? Que é um string, vai voltar a rua. Não, vamos lá, deixa eu ver essa resposta aqui. Então ele fala assim, o caixa mais próximo está localizado no... Opa, isso aqui é o nome do local, não pode ser fixo. Eu vou pegar o que voltar. Então, como é que eu faço isso? Dólar retorno, que é o meu retorno lá em JSON, ponto local. Então já peguei o primeiro. Legal. Na rua Y, não está fixo, não é isso que eu quero. Eu quero retorno rua. No número, que número que é? Aqui, dólar, retorno, número, que veio também, tá? Deixar com o CEP, vou mexer aqui, com o CEP, tem um CEP também, então, dólar, retorno, CEP. Show de bola. E aí, eu preciso voltar à promoção, que não está aqui. Então, depois do ponto, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou usar o seguinte, ó, retorno, promoção. Gama, todos os endereços que voltarem vai ter promoção? Não. Se não voltar a promoção, não vai acontecer nada. No final vai ficar em branco. Se voltar a promoção, depois do ponto, do local, vai ter uma promoção aqui. Beleza? Show de bola? Eu acho que tá ok. Agora, aqui no caso está tudo certo. Não deu erro e voltou. E se der erro? Então eu vou alterar esse N else aqui. Vou colocar assim. Se voltou alguma coisa e dólar retorno, ponto, erro, ou seja, deu erro,
né? Poderia colocar o if else aqui, gente. O if else ia funcionar, porque se não é o de cima, eu poderia colocar a mensagem de erro. Mas eu quero ter certeza se veio a mensagem de erro, por quê? Porque eu vou colocar a mensagem de erro aqui, ó. Né? Ele voltou a mensagem de erro. Deixa eu ver aqui, pô, ele voltou a mensagem de erro, cara, quando dá erro, ó, erro true. Opa, então eu vou usar esse cara. Vou usar. Então eu vou fazer aqui, ó, dólar, retorno, erro, MSG, do jeito que tá lá. Pronto. Tá bom? É isso. Tá bom? Então eu acho que é isso. Perfeito. Se a gente, ó lá, então recebi os parâmetros, né, peguei, né, interagi com o usuário, peguei os parâmetros, peguei esses parâmetros que eu guardei em variáveis, mandei para a API. Legal, estou dizendo, os parâmetros da API essa daqui, ele monta para mim, não precisa me preocupar, né? Isso aqui é um post, ele faz tudo direitinho, né? Quando retornar da API, vai voltar nesse cara aqui, no retorno, a variável que você quiser, né? Eu coloquei retorno. E aqui eu uso o retorno. Se retorno, ou seja, voltou alguma coisa, voltou. Não deu erro? Não. Então responda. Então voltou coisa. Voltou o retorno, mas deu erro. Então pega a mensagem de erro e devolve aqui. Eu acho que é isso. Tá? Tem uma pegadinha aqui, mas rapidinho vamos testar aqui. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, né, eu dei um clear já para garantir, né, eu tinha feito testes aqui, então clear, e aí vou usar a mesma história que ele fez aqui, ó. Olha lá, bom dia, não sei o que, vou fazer a mesma história, só para ver se funciona. Vou dar um bom dia aqui, bom dia. Ele falou lá, sou assistente virtual, então ele respondeu aqui, ó, nessa sequência aqui, ó. Olá, sou assistente virtual. Então eu vou pegar essa mensagem aqui, ó, para ver se funciona, tá bom? Vou dar um copy. Aqui, ok? Ó, e tem uma coisa, como tem caixa eletrônico dentro do texto, ele já pegou que tem um ATM como entidade. Eu não preciso nem perguntar, ele não vai perguntar, gente. Se tem a informação, ele não pergunta. Ele fala, em qual bairro você tá? Eu já sei que um dos bairros que tem aqui é o Asa Norte, que é um bairro lá de Brasília. Pá. Aí ele vai perguntar, qual quantia você deseja? Eu vou colocar aqui que eu quero R$600, tá? Beleza? Vou dar um Enter. Olha lá. Ele já me deixou, o caixa mais próximo está localizado na farmácia tal, no endereço tal. Legal? Ele não me perguntou se eu quero comércio ou ATM, porque na minha pergunta aqui já foi informação. Ele só me pergunta quando... Eu posso falar assim, ó, quero sacar 500 em alguma farmácia. Pode me indicar? Olha só, gente, né? Farmácia, pode me indicar? Legal? O caixa mais próximo está localizado. Os R$500 ele pegou aqui e que é farmácia. E já trouxe até uma promoção, ó. Até o fim da semana, o clube de fidelidade, bababá. Tudo bem? Existe um erro aqui, grave. Então como é que eu corrijo esse erro? Primeiro, aqui, ó, vou te mostrar o erro. Na janela clear, aí não pode. Então assim, quero retirar dinheiro. Aí ele fala em qual bairro? Asa Norte. Ele fala quanto você quer? Eu quero R$400, tá? Que tipo? Eu quero ATM mesmo. Aí ele fala, ó, você pode tal. Você fala assim, quero retirar dinheiro. Tô perguntando de novo. Só falei quero tirar dinheiro, não falei em que tipo de estabelecimento, não falei nada, certo? Ele já me respondeu. O caixa, por quê? As informações, se a gente entrar no Manage Context, tá gravada. A quantidade eu falei agora, né? Mas ele segmenta as outras coisas, gente, tá tudo salvo lá. Né? A quantidade não falei agora, já estava. Então ele já guardou Asa Norte, já guardou KTM. Eu preciso limpar as variáveis depois que eu respondi. Que é o que eu fiz no clear aqui. Então eu preciso fazer um clear no código. O que eu vou fazer? Fecho aqui. Então tá tudo certo por enquanto, mas eu preciso limpar essas variáveis, tá? Então no saque, é uma forma de fazer, uma forma, tá? Existem várias formas. Eu vou colocar um add child node, que foi o que eu fiz agora. Não precisa colocar em título, não vou me preocupar com isso. A condição, vou colocar true, é verdadeira sempre, tá? E aqui, vou falar assim, ó, obrigado. E vou usar um spell aqui, pegando o contexto, context, que é onde eu tenho todo o contexto aqui de variáveis, todas as informações que eu tenho. Eu vou usar uma função chamada clear, eu limpo todo o contexto. Então quando ele sai de lá, ele vai vir para cá, tá? Fecho aqui. E aqui, ó, eu tenho que fazer um jump para cá.
tá bom? Jump para cá, ele não vem sozinho, tá? Então, fazer um clica aqui, jump, clico aqui no true e digo, ó, vem aqui no assistant recognize, tá? Na condition. Pronto, tá funcionando. É isso, pessoal. Não tenha dúvida. Tem que ler o README com carinho, vai devagar, entenda o contexto, né? Dê uma lida na documentação lá da API, do Auto Assistant, veja algumas questões lá de intenção, entidade. Não tem complexidade aqui. A questão, de novo, é criatividade e atenção aí na leitura e no README, tá bom? Valeu, boa sorte, hein?